galera, sejam bem-vindos ao canal Reaprendendo Excel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Solver, um suplemento que vai te ajudar bastante aqui dentro do Excel. Confere aí. Então vamos lá, turma. Vou começar falando de sempre. É importante que vocês peguem essa planilha no link que eu vou deixar aqui na descrição embaixo para a gente acompanhar junto. Então o que é o Solver? Ele é um suplemento do Excel que ele é utilizado em testes de hipóteses. Ele vai variando valores em células e através de limites que você passa para ele, ele te passa um determinado valor. Então, ele auxilia nessa busca pelo maior ou menor valor possível dentro de restrições que você passa para ele. Então, ele vai fazendo testes, ele vai iterando os valores dentro de um grupo de células, que são as células chamadas variáveis de decisão. Então, resumindo, ele vai te auxiliar na tomada de decisões e pode te ajudar, por exemplo, a obter o seu maior lucro, a sua menor perda e os riscos, né, você passa para ele. E por ser um suplemento, ele não fica pré-liberado na sua barra de tarefas aqui em cima. Então você tem que liberar ele para aparecer. Para isso você vai aqui em arquivos, opções, vem aqui embaixo em suplementos, ir, e aqui seleciona o solver e OK. Aí ele vai carregar o solver para dentro do seu Excel, ele vai ficar aqui na aba dados, aqui no canto em análise, e o solver. Então vamos aprender um pouco aqui sobre ele. Então qual que é o problema que a gente vai resolver hoje aqui? É o seguinte, eu tenho uma fábrica de brinquedos de madeira, onde nessa fábrica eu produzo dois brinquedos aqui em específico, aqui em análise, né? Um trem e um avião, os dois de madeira. E eu sei que eu tenho disponível insumos de carpintaria e de pintura limitados, 80 de carpintaria e 100 de pintura. E eu sei que o necessário para eu produzir cada um deles para o trem é um insumo de carpintaria, um insumo de pintura. Para o avião, um insumo de pintaria, dois insumos de pintura. Então, eu quero saber qual é o meu maior lucro, a minha maior receita, consumindo o máximo que eu tenho disponível de insumo sem ter nenhuma perda, ou o mínimo possível de perdas. Então, pessoal, a primeira lição do Solver é que ele vai te ajudar muito, ele vai resolver muitos dos seus problemas. Só que você precisa saber quais são os limites do seu problema, o que você pode e o que você não pode. Você vai dar as limitações para ele resolver o problema para você. Então, invista um tempo em analisar o seu problema, em pensar nos seus limites, em ver algumas formas, outras limitações que talvez você não esteja vendo. Invista um tempo em analisar o seu problema, a sua situação. Aí depois a gente vai para o solver. O conhecimento ele nunca vai estar no Excel. O Excel, as máquinas ou os softwares, eles nunca vão conhecer o seu problema. O conhecimento está nas pessoas. Elas transferem isso para as máquinas, para os softwares e eles interpretam o que você passa para eles. Então, essa é a primeira lição. Então, vamos começar aqui a interpretar o nosso problema, né? No enunciado do problema, eu tenho tudo isso daqui. Eu tenho os dois brinquedos que eu produzo, eu tenho a quantidade de carpintaria que eu tenho disponível, de pintura, e o quanto eu gasto em cada uma delas. Então aqui vai ter um valor novo, valor de venda de cada um, do trem e do avião, e o valor de produção. Então meu lucro é o valor de venda menos o valor de produção. Então seria R$ 2 para o trem e R$ 3 para o avião. E aqui eu quero saber, né, a quantidade que eu produzo, então eu queria, sei lá, uma simulação, né, 40 trens e 30 aviões. E aqui em utilizado eu quero saber, para produzir 40 trens e 30 aviões, quanto eu gasto de carpintaria e pintura? Então a gente vai usar a fórmula somar produto. O produto é uma multiplicação. Então somar produto seria uma soma de todas as multiplicações que eu tenho em algumas determinadas matrizes. Então aqui em carpintaria, o que eu quero? A quantidade produzida e a quantidade necessária. Então aqui para produzir 40 trens e 30 aviões, eu sei que eu gastei 70 insumos de carpintaria. Vou fazer a mesma coisa aqui para pintura. Somar produto. Agora da matriz de pintura, né? Vezes aqui a matriz de produzido.
Então eu tenho 70 e 100. Aqui foi um chute até perto. Então, se eu quero... Aqui agora vai variar, conforme eu for colocando, ele vai me dar a quantidade utilizada, certo? Agora eu quero saber a minha receita em cima disso. Então, qual que seria a minha receita? Seria o meu lucro vezes a quantidade produzida. Então, somar produto do meu lucro total e da minha quantidade produzida. Então, agora eu caí na situação de que eu já defini o meu intervalo de variação, é aqui que eu vou variar, são esses números que eu vou tentar mudar para chegar na maior receita. Mas aí eu vou ter que ficar fazendo na mão, sei lá, 50 e 30, 40 e 40, e aí eu chego que a pintura é maior do que eu tenho de limite e a carpintaria é exato, só que eu tenho isso daqui de limite. Então, o que eu defini? Os dois utilizados, eles têm que ser menor ou igual o meu disponível. Nessa situação, eu posso muitas vezes chegar em uma análise que não é viável mais eu construir trem. Eu construiria tudo de avião, por exemplo. Então, eu não sei quanto eu posso produzir aqui para ter o meu máximo lucro. Não é porque eu estou colocando mais números aqui que aqui seria meu maior lucro. Não é porque eu estou consumindo tudo que esse lucro meu é maior. Eu posso estar consumindo da forma errada. Então eu quero que o Excel veja isso para mim. Eu tenho então meus valores definidos. Eu quero meu maior lucro variando essas duas células e tendo como limite esses dois campos aqui que tem que ser menores ou iguais a esses dois. Então é exatamente isso que o solver vai te perguntar. A gente vem aqui em dados, onde ele fica, solver, e aí é isso que eu falei agora mesmo que ele pergunta. Definir objetivo. Qual é o meu objetivo? A minha receita. É essa célula aqui. O que eu quero? Que seja o máximo, o maior valor. Alterando células variáveis. Quais células? Essas duas aqui de produzido. Eu quero que ele me fale quais são os melhores valores para a gente produzir dentro da fábrica. E aí, sujeito às restrições, são os meus limites. O que eu tenho de limite? Eu tenho que essa referência de célula G4, ela tem que ser menor ou igual à restrição C4. Adicionar. Mais uma. Qual é a segunda restrição? A minha célula de pintura, H4, tem que ser menor ou igual à minha restrição de pintura. Ok? Então, com isso, eu tenho os meus limites definidos. E aí, o que eu faço agora? Resolver. Ele me deu uma resposta, um resultado do solver. Aí eu aperto OK. E ele falou para mim, ó, que dentro dos limites que eu passei para ele, o meu maior lucro que eu posso ter é de R$ 180, produzindo 60 trens e 20 aviões. Como eu sei que é verdade? Eu posso testar eu posso ter várias tentativas aqui, com tentativa e erro, e tentar chegar em um valor maior. Eu poderia chegar, por exemplo, em 190, eu até poderia, só que eu consumiria mais insumos. Então, com isso, a gente acaba percebendo que não tem como realmente a gente chegar num valor maior. Eu cheguei aqui em 190, mas eu consumi 110 de pintura e 80 de carpintaria. Dentro dos meus limites, a única coisa que eu posso fazer para ter o meu maior lucro são esses 60 trens e 20 aviões. Turma, então esse é o Solver. Ele é um sistema bem legal aqui do Excel. Ele é bem parecido também com atingir metas. A diferença é que o Solver te dá uma quantidade de variáveis que você pode colocar nele muito maior. Então, ele consegue te ajudar em várias decisões da sua vida. Por exemplo, se você tem duas ações para investir e você está em dúvida de quanto investir em cada uma delas, você pode passar isso para ele e ele te passa o valor exato para investir naquela ação que você pode ter o maior retorno. Nos próximos vídeos eu vou passar para vocês alguns outros exemplos de como utilizar o Solver com algumas aplicações aí do dia a dia de vários setores. Beleza? Até a próxima!